Até agora, nesse estudo panorâmico, nós temos visto em ordem cronológica. Só que a partir de agora, né, quando nós começamos a ver agora as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos deixar de ver a ordem cronológica para vermos de acordo com o encargo, tá? De acordo com a revelação que Deus quer dar para nós. Na verdade, nós estamos entrando na fase mais crucial desse nosso estudo. É a parte onde nós vamos ver pelo menos 5 livros fundamentais na revelação de Deus para os filhos dele. Então, como nós vamos abordar de acordo com o encargo, nós não vamos começar, por exemplo, por Tessalonicenses ou Gálatas, que foram um dos primeiros livros escritos pelo apóstolo Paulo. Nós vamos entrar no livro de Romanos, né, na epístola aos Romanos. E essa epístola, né, aos Romanos é considerado por Paulo como o evangelho dele. E é interessante, né, que o apóstolo Paulo, ele em Colossenses 1:25 ele fala, né, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então ele tinha consciência de que ele era um ministro de acordo com a dispensação. Essa palavra dispensação é economia, né? E nós já explicamos isso, tem um vídeo que nós falamos sobre a abundância de Deus, que é relacionada à economia dele. E isso é a revelação mais importante, né, da Bíblia. E aí Paulo, ele apresenta, né, a sua revelação. E por que nós vamos começar por Romanos? Porque ele considera Romanos o evangelho dele. E tem muitas vezes que ele fala, né, em Gálatas, tal, ele fala do meu evangelho. E qual é o evangelho pregado por Paulo? O evangelho pregado por Paulo está muito bem definido ali em Romanos. Então nós vamos começar com a epístola aos Romanos. E essa epístola ela foi escrita no ano 58 depois de Cristo, né? E Paulo, nessa época, quando ele escreveu, ele estava na cidade de Corinto. Isso está em Romanos, capítulo 15, versículo 25 a 32, ou então você pode ver em Atos também, 19, 21. Ele estava lá em Corinto. E vamos já começar o nosso estudo, né? A introdução do Evangelho, isso está em Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Começa assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então aqui está mostrando bem claro, né? Separado para o Evangelho de Deus. Então por isso que ele está falando do Evangelho dele. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus santos, dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, pois que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então aqui está bem claro, né, que esse Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, né, que segundo a carne veio da descendência de Davi, para quê? Para cumprir a redenção judicial por nós, e foi designado Filho de Deus com poder para cumprir o que? A redenção orgânica, a salvação orgânica para nós, que nós vamos ver no livro de Romanos, né? Na Epístola aos Romanos. E a gente pode confrontar isso com João, capítulo 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E agora, né, para a gente, deixando essa introdução, nós vamos entrar então agora no corpo, né, do livro de Romanos. E ele tem o quê? Ele tem, a primeira parte dele mostra a condenação da humanidade. Isso está de Romanos 1, versículo 18, a Romanos 3, versículo 23, terminando assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o Evangelho vem para quem? Vem para aqueles que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção, o Evangelho é para todos, porque todos pecaram.
Então, como todos pecaram, todos agora precisam desse Filho de Deus para serem salvos, né? Que ele tem a parte segundo a carne, sofreu tudo aquilo para cumprir a redenção judicial para nós, né? Para que nós nos tornássemos justiça de Deus, e depois ele foi designado Filho de Deus. Para quê? Para nos dar a vida dele, para que através da vida dele nós pudéssemos então ter essa salvação orgânica. Isso aí nós vamos ver na continuação do livro de Romanos, da Epístola aos Romanos.